Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, como a glória de Deus ela está palpável aqui nesse lugar, amém? É perceptível que o Senhor, Ele está entre nós. É verdade que, como sempre declaramos, nós não precisamos sentir, nós somente cremos. Mas há momentos em que a sua presença ela é tão palpável que não há como não notá-la. E eu creio que essa noite tem sido uma noite assim. A glória de Deus está nesse ambiente, bendito seja o seu nome por isso. Amém? Aleluia. Acho que muito tem se falado sobre paternidade desde que eu coloquei o pé aqui nessa casa, nessa noite. E pensando sobre paternidade, uma palavra que nós temos ouvido nesses dias é que a paternidade de Deus, ela não vem simplesmente para curar os filhos, mas a paternidade ela vem para preparar os próximos pais. Você pode dizer amém? Então, esse é o trabalho da igreja. Nós estamos aqui nessa noite para trazer uma palavra à sua vida, mas não simplesmente para lhe fazer se sentir bem. Vai muito mais além que isso. É uma palavra para trazer você para o propósito. Porque entenda, de nada valerá você se sentir bem se você não estiver no propósito. Há um propósito de Deus para a sua vida, há um propósito de Deus para a minha vida, há um propósito de Deus para a sua igreja. Aleluia, e esse é o tempo em que nós precisamos, de fato, entender e perseguir o nosso propósito, amém? Aleluia. Queridos, há uma palavra do Senhor, a qual declaramos muito e você bem conhece, que ela diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Você pode dizer amém? Essa é uma palavra que ela enche o nosso coração, sabe, de muito júbilo. A palavra do Senhor nos declara que o propósito de Deus é o melhor para a sua vida e para a minha vida, amém? Então, o Senhor, Ele tem o melhor. Diga assim, eu creio. Aleluia. E a palavra de Deus nos ensina de que aquele que crê, ele recebe a partir daquilo que crê. Então, você pode ter certeza de que essa é uma realidade a se cumprir na sua vida. Nós compartilhamos na quarta-feira passada que nós estamos em uma série. Então, a cada quarta-feira, nós vamos trazer uma palavra que vai se completando a outra. Então, eu já quero mais uma vez dizer para você que não perca já a próxima quarta-feira, né? Porque isso só vai acrescentando na sua vida. Pastor, mas eu não estive aqui na quarta-feira passada, o que é que eu faço? Nós agora somos chiques, né, Magal? Agora a nossa mensagem fica lá no nosso canal no YouTube. Então, você perdeu? Você vai lá e confere, assiste, né? Assiste novamente, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Mas Deus tem uma porção para hoje, amém? Aleluia. Amados, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses em sua primeira carta, capítulo 5, verso 23, ele declarou assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, diga comigo tudo, e todo, diga todo, o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, quando o apóstolo Paulo declara que ele vos santifique em tudo e que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está nos fazendo entender aqui, nessas expressões, tudo e todo, é uma maneira completa, é uma maneira inteira, é uma maneira íntegra, perfeita,
atingindo o todo, o inteiro da nossa vida. Agora, olha que coisa interessante, ele nos faz entender nessa palavra que essa santificação, ela visa conservar a nossa vida de maneira irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Essa palavra irrepreensível aqui significa inocente, significa sem culpa. Agora perceba o que é que o apóstolo Paulo está nos fazendo entender, que há uma ação celestial para santificar e fazer-nos permanecer de uma maneira inocente e sem culpa em tudo e em todo, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, para o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Queridos, perceba, a palavra do Senhor está dizendo que há um trabalho celeste, há um trabalho dos céus que visa algo extraordinário para a minha vida e para a sua vida. E olha, a palavra do Senhor declara ainda, conforme vimos na quarta-feira passada em Gálatas capítulo 3, que Cristo ele se fez maldito em nosso lugar. Ou seja, a maldição que estava sobre mim, a maldição que estava sobre você, ele tomou sobre si e ele foi até aquela cruz e ele morreu a nossa morte para que hoje nós pudéssemos viver a sua vida. Você pode dizer amém? Mas mais uma vez eu chamo a sua atenção que nós nos deparamos sobre o dilema de nossas vidas, que é, porque muitos de nós ainda permanecemos num lugar de maldição, quando deveríamos viver a plenitude da vida de Jesus Cristo? Essa é uma pergunta muito sincera e necessária, porque olha, somente sairá de um lugar de maldição e se estabelecerá num lugar de bênção, primeiro aquele que reconhece a sua condição. Porque Jesus ele disse, ei, eu não vim para os doentes, ou melhor, para os sãos, mas eu vim para os doentes. Então é preciso reconhecer de que nós precisamos dele em nós, para que então essa plenitude ela possa ser uma realidade na nossa vida. Então olha, eu tenho entendido que existem duas razões das quais decorrem todas as demais, que nos faz permanecer nesse lugar de maldição e não no lugar de bênção, que é a vontade de Deus para a nossa vida. E são elas: primeiro, não saber a diferença entre bênção e maldição. Como nós falamos aqui na quarta-feira que passou, né, nós precisamos entender à luz da palavra de Deus, à luz das Sagradas Escrituras, o que é bênção, o que é maldição e como ela se aplica à nossa vida. E uma segunda razão é, quando debaixo de uma maldição, não reconhecer a base para a nossa libertação. Queridos, entendam, a palavra de Deus, ela nos declara, Cristo já se fez maldito em seu lugar. Você pode dizer amém? O que a palavra de Deus nos faz entender é, ele tomou o seu lugar para que agora você tome o dele. Então não existe mais uma necessidade de estarmos em um lugar de maldição, mas permanecemos nesse lugar, porque nós desconhecemos a sua palavra, porque desconhecemos aquilo que ela nos declara, tanto acerca da maldição, como bem verdade também acerca da bênção. Então eu quero que você possa caminhar comigo nessa noite, entendendo algo que nós precisamos entender, para que nós possamos adentrar nesse lugar, permanecer nesse lugar, que é o lugar de bênção que o Senhor tem para as nossas vidas. O apóstolo Levi Domingos, falando acerca da maneira da operação, da natureza, da maldição e da bênção, ele declara o seguinte, olha, que forças determinam a história. Ele declara que as forças que determinam a história situam-se dentro de duas categorias. São elas, diga comigo, as invisíveis e as visíveis. E ele vai declarar para nós ainda que é a interação entre esses dois planos que vai determinar o curso da nossa história, que vai determinar o curso da nossa vida.
E a palavra de Deus, ela nos ensina essa verdade. Nós vamos fazer aqui a leitura, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 17 e também o verso 18. Você pode aí abrir a sua Bíblia e vai ser projetado aqui para nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos 17 e também o verso de número 18. Então, abra aí a sua Bíblia. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos 17 e também o verso 18. A palavra do Senhor diz assim: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você pode dizer amém? Aleluia. Então, queridos, olha, presta atenção aqui comigo. Ao plano visível pertencem todos os objetos normais do universo material. Nós não temos muita dificuldade em nos ater ao plano visível, porque é aquilo que os nossos olhos alcançam, porque é aquilo que os nossos olhos contemplam, é aquilo que de fato nós podemos ver com os nossos olhos naturais. Agora, uma coisa eu quero chamar a sua atenção: a palavra de Deus, ela nos declara que nesse plano todas as coisas elas são transitórias e temporais. Preste bem atenção nisso. Transitórias e temporais. E eu acrescento ainda aquilo que eu ouvia muito meu pastor falar para mim: além de transitórias e temporais, elas são efêmeras. Elas são passageiras. Elas não têm um fim eterno. Entenda isso, amém? Agora, no plano invisível, nós podemos encontrar a realidade verdadeira e permanente. Presta atenção nisso. Num plano que é natural, aquilo que os nossos olhos contemplam, nós estamos diante de uma realidade transitória e temporal. Mas aquilo que não se vê com os olhos naturais, a palavra de Deus declara, essa realidade, ela é verdadeira e também permanente. E aí nós precisamos entender que é nessa conjunção desses dois planos que o curso da nossa vida, ele vai ser determinado. Então, nós podemos entender que as forças do plano que não se vê, do plano invisível, ele vai moldar o nosso destino, inclusive o nosso plano visível. Então, em termos práticos, o que é que isso significa? Todas as bênçãos, como maldições, elas pertencem ao invisível plano espiritual. Você pode dizer amém? Agora, ele se manifesta no plano físico. Então, qual é o grande problema das nossas vidas? É que nós queremos resolver no plano físico aquilo que é espiritual, quando na verdade nós precisamos resolver no plano espiritual, para que então ele possa se manifestar no plano físico. Então nós precisamos entender bem o que a palavra de Deus ela está declarando para nós. Existe uma realidade que é natural, mas existe uma realidade que é espiritual. Na realidade que é natural, a palavra declara, tudo é transitório, tudo é temporal, tem um tempo determinado. Mas na realidade espiritual, ela é verdadeira, ela é permanente e ela é eterna. Então nós precisamos nos colocar nesse plano que é espiritual, para que então a glória de Deus se manifeste no nosso plano físico, no nosso plano natural. Se você está me entendendo, diga amém. Amém. Eu espero mesmo que você esteja entendendo. Então, olha, é importante nós entendermos aqui duas características acerca da bênção e também da maldição. A primeira delas, raramente os seus efeitos se limitam ao indivíduo. Tanto na bênção quanto na maldição, raramente os seus efeitos, eles param em mim. Mas, na verdade, eles se propagam à minha geração.
como na verdade eu também desfruto daquilo que a minha geração passada viveu. Tanto bênção como maldição. Eu posso dar um exemplo muito prático para você. Por exemplo, uma questão física, uma questão orgânica. Quando uma mulher engravida, ela tem que tomar todos os cuidados para que o seu filho, que está sendo gerado no seu ventre, ele não possa vir a adquirir nenhum tipo de enfermidade por decorrência daquilo que ela possa fazer. Por exemplo, fumar, beber, se drogar, tudo isso vai ter interferência na vida dessa criança que está sendo gerada. Amém? Então, quando se trata de uma realidade espiritual, isso não é diferente. Então, nunca para em nós. Então, isso se propaga, tá certo? Nós somos receptores, como também propagadores, tanto da bênção como da maldição. Amém? Uma segunda verdade é que você pode entender que as maldições, elas tendem a continuar de geração em geração, até que algo suceda e venha cancelar essa realidade. Eu quero chamar bem a sua atenção para isso. Por quê? Porque, olha, talvez uma maldição que possa estar perseguindo a sua vida, ela pode ser definitivamente rompida, quebrada, destruída na sua vida. Diga, eu creio. Agora, para isso, nós precisamos compreender bem a realidade de como ela se manifesta, de como ela se comporta. E aqui deixa eu abrir um parêntese para você. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós falamos sobre realidades como essa, há muitos tipos de interferência para que você não ouça, para que você não compreenda, para que você não permita que isso desça ao seu coração e venha transformar a sua vida. Então, às vezes, olha, inquietações podem vir sobre a sua vida, né? Alguns pensamentos que querem tirar você desse lugar, porque Jesus Cristo, Ele nos ensinou que o conhecimento da verdade, ela traz libertação. Logo, a ignorância é um terreno fértil para o inimigo das nossas almas. Então, tudo que ele quer é que você não compreenda, que você não tenha conhecimento daquilo que nós estamos tratando nessa noite. Por quê? Porque ele quer continuar a manter-nos num lugar onde nós somos oprimidos por ele. Então é muito importante que você se mantenha nesse lugar. Agora, de que maneira? Não apenas com o corpo presente, mas que você possa estar em espírito, que você possa estar também com a sua alma, que você possa estar de fato voltado para a palavra que vai alcançar o seu coração nessa noite. Amém? Então entenda isso. Então olha, como nós declaramos, primeiro, raramente os seus efeitos se limitam ao indivíduo. Então, pode se estender para as famílias, pode se estender para grupos, comunidades, igrejas e até nações. E também, essa maldição, ela vai passando de geração em geração até que ela possa ser quebrada. Então, olha, as maldições e as bênçãos, elas tomam essencialmente a forma de palavras, para que elas possam encontrar um lugar na nossa vida. Seja uma palavra escrita, seja uma palavra até mesmo pensada e então verbalizada, para que ela possa encontrar o seu lugar. As Escrituras, elas falam muito sobre o poder da palavra. E queridos, olha, essa questão da palavra, ela tem um valor tão grande, sabe, que a palavra de Deus, ela nos alerta muito acerca disso. E nós vivemos um tempo de muita ingenuidade, de muita ignorância, onde nós falamos de tudo o tempo todo sem medir as consequências daquilo que falamos. E nós precisamos entender aquilo que nós falamos. Eu queria compartilhar alguns textos da palavra aqui que vão confirmar isso que eu estou dizendo para você. Eu não sei se agora tem como a gente projetar. Tem? Provérbios capítulo 11, verso 9. Vamos observar aqui, Provérbios 11, o verso de número 9. Não? Está vendo? Eu falei que existem muitas interferências, né? Então vamos lá. Provérbios, abra sua Bíblia aí.
Aleluia. Você prestou atenção nessa palavra? Olha aí. Provérbios capítulo 11, o verso de número 9. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento, o justo se livra. Então perceba que a palavra ela tem o poder para destruir. A palavra ela tem de fato esse poder de fazer aniquilar. Observe ainda Provérbios capítulo 12 agora, o verso de número 18. Provérbios 12, 18, a palavra do Senhor diz assim, olha, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura, amém? Então olha o que a palavra está dizendo, que há palavras que elas são assim, sabe, tão poderosas, que elas têm o poder de ferir como espada. Querido, palavra mata. Você pode ter certeza disso. Há pessoas que já morreram, não literalmente, por uma palavra que ouviram, por uma palavra que lhes foi dita e que alcançou o seu coração. Mas olha o que a palavra está dizendo, que a mesma proporção que ela tem para matar, ela também tem para fazer viver. Mas a língua dos sábios traz a cura, amém? Aleluia. Provérbios 15, o verso de número 4, a palavra diz assim, olha, o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O falar amável é árvore de vida, produz vida, mas o falar amargo, declara a palavra do Senhor, esmaga, ou falar enganoso esmaga o espírito. E ainda um outro texto, Provérbios capítulo 18, o verso 21. Provérbios 18, 21, agora vai. Vamos lá? 18, 21. Isso, vamos ler juntos? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ai, ai, ai. Querido, olha o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra é muito clara dizendo que a língua ela tem o poder sobre a vida e sobre a morte. A língua ela tem o poder para trazer vida, mas ela também tem o poder para matar. E olha o que ela está dizendo. Aquilo que você semear é aquilo que você vai colher. Amém? Então a gente precisa entender essa realidade. A Bíblia tem aquele texto ainda muito conhecido lá de Tiago, capítulo 3. Projeta para nós. Tiago 3, versos 5 e também o verso 6. Tiago capítulo 3, versos 5 e 6. Nós vamos fazer essa leitura juntos. Amém? Vamos lá? Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Coloca ainda os versos 9 e 10. 9 e 10. Versos 9 e 10. Vamos lá? Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Queridos, perceba o poder da palavra. O Senhor está nos fazendo entender que a palavra, ela tem o poder tanto para abençoar, quanto também para amaldiçoar. As Escrituras falam muito, como temos declarado, acerca do poder da palavra. Então nós precisamos entender essas realidades. Então existem exemplos de bênçãos e de maldições na Bíblia. O Senhor chega para Abraão e diz assim: eu vou abençoar você e eu vou abençoar todo aquele que lhe abençoar, mas todo aquele que lhe amaldiçoar será também
amaldiçoado. E essa é uma palavra que ela continua valendo até o dia de hoje. Agora, sabe o que é interessante? Eu pensava, enquanto eu preparava essa palavra, que às vezes alguns de nós temos dificuldades em entender a questão da maldição. É ou não é verdade? Não, porque se eu estou em Cristo, então a bênção do Senhor está sobre mim. Então isso é uma verdade, sim. Então a maldição ela não me alcança. Mas é interessante que a gente pode pegar um mesmo texto e a gente toma a bênção como a gente aceita. Não, nós somos filhos de Abraão, abençoados por Abraão. Mas nós não tomamos para nós a outra parte do mesmo texto que diz que aqueles que o amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então nós precisamos entender a natureza da bênção, a natureza da maldição. Então entenda como ela se comporta, entenda as realidades espirituais, entenda que a realidade natural, ela é temporária, ela é passageira, e a realidade invisível ou espiritual, essa sim é verdadeira e permanente, amém? Então olha, entendendo isso, entendendo essa realidade, que aquilo que é do Espírito afeta muito mais a nossa vida do que necessariamente aquilo que é natural. Como a gente pode reconhecer a operação de uma maldição na nossa vida? Como é que a gente pode identificar que essa é uma realidade sobre nós? O apóstolo Levi Domingos, ele traz uma definição interessante sobre maldição, que ele diz assim: a maldição é uma mão maligna que alcança, que se estende e nos alcança, trazendo opressão, cativeiros e nos impulsionando a fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer, que nós não quereríamos viver. A maldição é como uma mão maligna que se estende para trazer opressão, para nos manter em cativeiros e também para nos impulsionar a fazer tudo aquilo que Deus condena ou que nós mesmos não desejamos. Então, meus amados irmãos, como nós identificarmos realidades assim na nossa vida? Há um texto das Escrituras que é bem interessante, que fala sobre as bênçãos e a maldição nele mesmo. Nós não vamos lê-lo porque nós não temos tempo para isso aqui nessa noite, mas eu quero encorajar você depois a fazer a leitura desse texto, que é Deuteronômio capítulo 28. Anota aí, Deuteronômio capítulo 28. Esse texto, ele vai trazer para nós, de uma forma muito clara, o que é bênção e o que é maldição. E aí eu quero trazer apenas para você aquilo que o texto traz. Como é que nós podemos entender a bênção de Deus sobre a nossa vida? A bênção é a exaltação. É você ser levantado, é você ser exaltado, é você ter saúde, é você ter fecundidade em todas as áreas da sua vida, amém? É você ser próspero, é você andar em vitória, é você ter o favor de Deus sobre a sua vida. Então, esses aspectos, de acordo com a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 28, nos fazem reconhecer a bênção de Deus sobre a nossa vida. Em contrapartida, esse mesmo texto vai declarar para nós como é que nós podemos entender a maldição. E aí você vai precisar entender uma coisa aqui comigo. Mas falando da maldição, maldição é humilhação, incapacidade de produzir, esterilidade em quase todas as áreas, absolutamente nada é fértil na sua vida, enfermidade física e mental, desintegração familiar, pobreza, derrota, fracasso, opressão e ausência do favor de Deus. Agora entenda, nós precisamos entender muito bem aqui, que ter um aspecto ou outro não significa necessariamente que eu ando em bênção ou em maldição. Nós precisamos entender como ele se aplica à nossa vida. E o próprio texto de Deuteronômio, ele vai falar para nós. Deuteronômio 28, o verso número 13. Isso aí você coloca para nós. Deuteronômio, capítulo 28, verso 13. E aí a gente vai entender algo muito precioso aqui nessa noite. Esse é um texto que, comumente, ele não é entendido da maneira como ele é aplicado no texto. E isso traz uma série de malefícios para a nossa vida.
Vamos lá? Deuteronômio 28:13. Juntos. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Você pode dizer amém? Você que crê, você pode aplaudir ao Senhor por essa verdade. Aleluia. Aleluia. Olha, o Senhor está dizendo assim, olha, você vai ser sempre por cabeça e nunca por cauda. Sabe o que é interessante, pastor Paulo? Que existem muitas pessoas que creem nessa palavra, mas são cauda e nunca cabeça. Então entendamos, querido, o problema não está em crer. Porque em crer, a Bíblia diz que até os diabos creem e estremecem. Nós falamos sobre isso. Eles têm fé em Jesus, no entanto, continuam sendo demônios. Então nós precisamos entender aqui o que é que a palavra de Deus está declarando. E o texto diz, olha, se vocês me obedecerem, vocês precisam entender, vocês serão cabeça das nações. Vocês serão cabeça e nunca por cauda. Então, o que é que esse texto está declarando para nós? Ele está dizendo para nós, querido, que a palavra de Deus aqui, olha, ser cabeça é você tomar as decisões como quem tem a plena capacidade para isso. E você ser cauda é você ser arrastado, você não consegue tomar decisões na sua vida. Então, o que é que caracteriza que você anda na bênção? E o que é que caracteriza que você vive na maldição? Quando você é abençoado pelo Senhor, você é exaltado por Ele. Quando você é exaltado, conforme nós declaramos, você é levantado, você é cheio de saúde em todos os planos, espiritual, também no plano emocional, no plano físico, você é fecundo, você anda em prosperidade, ou seja, você tem a capacidade, você tem o poder de decisão. Você não permite que as circunstâncias decidam por você. Em contrapartida, quando você é cauda, as circunstâncias lhe arrastam. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, mas você não compreende o momento em que eu vivo. Querida, talvez o que você precisa entender é que você ainda não compreendeu o Deus ao qual você serve. Porque a palavra está dizendo para nós, querido, olha, Ele nunca nos enganou, Ele nunca nos iludiu. Aquela palavra que diz assim, venha para Jesus e Ele vai resolver os seus problemas, essa palavra não é a palavra de Deus. Mas Ele diz assim, eu estarei com você e você vai vencer. Você está entendendo? Então nós precisamos entender aqui essa palavra e esses aspectos. Então olha, se um cristão está abençoado, ele não está abaixo das circunstâncias. Ele não permite que as circunstâncias o dominam. Isso não significa dizer que você não vai ser afetado por ela. Mas significa dizer que você não vai ser levado por ela. Mas você vai decidir. Muitas vezes você vai acordar sem vontade de ter acordado. Você vai abrir os olhos e se arrepender porque abriu os olhos. Mas você não é levado pelas suas circunstâncias. E aí você levanta, porque você entende que você não está aqui simplesmente para se sentir bem, mas você está aqui por um propósito. Ele chamou você. Amém? Ele chamou você. Você não vive por uma realidade que é transitória, que é aparente, que é efêmera. Mas você vive por uma realidade que é verdadeira e que ela é eterna. Então os céus, eles governam a sua vida, amém? Então você não pode se deixar se governar ou ser impulsionado ou conduzido ou levado por aquilo que vai passar, querido. A Bíblia diz para nós, olha, o choro pode durar a noite inteira, mas o dia vai brilhar novamente, amém? E nós precisamos crer nessa palavra, e nós precisamos viver essa palavra. Então nós não podemos deixar que as circunstâncias nos movam. Nós vamos viver cada momento, sim, é verdade. Mas nós entendemos que o que nos governa está acima de nós.
Eu compartilhava ontem, Teste foi lá em casa, a gente estava conversando, ele estava com um primo que veio lá de Maceió, e aí ele estava compartilhando, e aí a gente falou, né, é inevitável, em uma conversa como essa, não lembrar da mãe, da nossa afinada irmã Josira, e aquela história toda. Eu digo, Tess, esses dias têm sido dias assim, dias de muita lembrança para mim, eu tenho lembrado muito da minha mãe. Não passo o tempo todo pensando, mas de repente quando eu vejo ela está ali, no meu pensamento. Então essas são coisas que vêm, são coisas naturais, são coisas que são normais, são momentos que mexem conosco, momentos que podem até nos entristecer, mas isso precisamos entender, é temporário. Nós não estamos com isso declarando que nós vamos desconsiderar uma realidade, muito pelo contrário. É preciso considerá-la, encará-la de frente, entendendo que aquilo que de fato é verdadeiro e permanente, é para lá que nós estamos caminhando, amém? Então esse é o destino final das nossas vidas. Então, amados irmãos, bênção e maldição, elas vão transitar na nossa vida. A bênção e a maldição, elas vão encontrar um lugar na nossa vida. E não somente por aquilo que fazemos, mas talvez muito mais por aquilo que herdamos. E talvez aquilo que propagamos para aqueles que virão. Então a palavra de Deus está nos alertando quanto, por exemplo, aquilo que você fala. Esse menino é uma peste. Não é? Ou seja, você está de fato declarando aquilo que ele vai se tornar. Pastor, mas eu não falo com essa intenção, mas nós vimos aqui, a palavra tem poder. E aquilo que nós declaramos pode se constituir uma realidade. Então nós temos que atentar para aquilo que nós declaramos, porque a palavra, nós lemos aqui em Provérbios, a língua ela tem poder tanto sobre a vida, como também sobre a morte. Então, entendendo uma realidade como essa, querido, por isso que a palavra vai dizer assim, Paulo vai dizer para nós, que tipo de conversa existe entre vocês? Jesus Cristo já disse que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, olha, vocês devem falar entre vocês conversas que são santas, vocês devem falar entre vocês palavras que edificam, e nunca palavras que podem trazer o diabo para perto de vocês. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, meus amados irmãos, se um cristão ele é abençoado, ele não vai viver pelas circunstâncias, mas ele vai viver sobre as circunstâncias, amém? Elas virão, baterão contra ele, mas ele sempre encontrará um lugar de decisão. Ele sempre tomará a decisão necessária a ser tomada. Aleluia. Então eu quero compartilhar com você aqui agora, e aí nós estamos caminhando para o final nessa noite, algumas indicações comuns da existência da maldição na vida de uma pessoa. Eu chamo sua atenção para isso, preste bem atenção nisso. Primeiro, desintegração mental e emocional. O que é a desintegração? É uma decomposição, é uma desagregação, é uma fragmentação, é uma separação. Então, há pessoas que elas são desintegradas mental e emocionalmente. Elas não conseguem lidar com as suas emoções. Elas não conseguem lidar com os seus sentimentos, elas não conseguem lidar com os seus pensamentos. Eles estão sempre fragmentados, eles estão sempre um pouco aqui, um pouco ali, e nós vamos sendo conduzidos por um tiquinho aqui, por um tiquinho ali. Ou seja, nós não somos inteiros. Então, se essa é uma realidade forte na sua vida, é muito provável de que exista uma opressão, de que exista uma perseguição, de que exista uma indução do reino das trevas, sabe, para alcançar a sua vida. Você lembra que logo no início eu falei para você que duas realidades precisam ser entendidas acerca da bênção e também da maldição. E a primeira delas é que ela nunca para em você. Ela vai sempre ser propagada. E isso pode alcançar comunidades, isso pode alcançar igrejas. E é interessante que alguns anos atrás, não faz muito tempo, né, pastora? Quando nós chegamos aqui, em cada esquina que a gente passava, a gente encontrava um doente mental.
A gente dizia assim, será que pegaram todos da cidade de Paulista e disseram assim, vamos colocar lá em cima no alto? Isso não é normal, você concorda comigo? Então o que é que nós percebemos? Nós percebemos que essa desintegração mental, ela é uma realidade de maldição que está sobre esse lugar. Muitas pessoas não conseguem compreender aquilo que nós ministramos, porque elas são desintegradas mentalmente, elas não conseguem compreender. Tem pessoas, queridos, que não conseguem ficar sentado aqui em 2 horas, ouvindo uma palavra, elas têm que sair, elas têm que voltar, ela tem que sair, ela tem que voltar, porque há uma desintegração nela. Ela não consegue ser inteira, ela não consegue ser coesa, ela não consegue concentrar-se para receber essa palavra. Então, há algo que está sempre roubando dela, algo que está sempre sugando dela, algo que está sempre tirando dela. E ela não consegue ser inteira. Qual é a consequência disso? Ela também é fragmentada emocionalmente. Ela é inconstante nos seus sentimentos. Ela é carente. Sabe? Se apaixona fácil. Se desespera fácil. O mundo vai se acabar logo. E às vezes eu fico olhando assim, dizendo assim, poxa, mas é algo tão simples. Não é que a gente não vá dar valor àquilo que a pessoa está sentindo, sabe, Magal? Mas, na verdade, você percebe que não é aquilo tudo. Isso, na verdade, é uma desintegração do seu ser. E isso denota uma perseguição no mundo espiritual sobre a sua vida. Então, querido, quando a gente começa a ouvir uma palavra como essa, e essa palavra começa a fazer sentido para nós, você precisa começar a bendizer o nome do Senhor. Amém? Por quê? Porque essa palavra, ela vem para trazer luz àquilo que estava sobre trevas. Ela vem para mostrar uma realidade que talvez você não conhecesse. Você só vivia, mas você não sabia porque vivia. Mas agora a palavra, ela vai trazer essa iluminação. Então, você é fragmentado nos seus pensamentos, você é fragmentado nas suas emoções, para um pouco, porque talvez você esteja precisando de uma intervenção divina sobre a sua vida. Uma segunda razão é enfermidades repetidas ou crônicas, especialmente aquelas que são hereditárias ou sem diagnóstico médico. Então, olha, enfermidades repetidas. Tem pessoas que de tempo em tempo têm a mesma enfermidade. Passa um tempo, fica bem, passou. Daqui a pouco um tempo, quando parece que tudo está bem, quando você menos espera, ela chega de novo. E aí você trata, recupera, lá na frente você encontra ela de novo. E você vai percebendo que é como se ela lhe perseguisse, você nunca consegue se ver livre dela. Ela está sempre à sua sombra. E se elas são hereditárias, ou seja, o seu avô teve, o seu pai teve, você teve. E também aquelas que não têm diagnóstico médico. O médico vai olhar e dizer assim, eu não sei o que você tem. E você faz todo tipo de exame. Né? Acho que é a pastora Tânia que diz assim, Tânia Tereza, né, que para a oração não tem contraindicação. O médico não sabe o que é, bota a mão e ora. Em nome de Jesus. Né? Então, querido, olha, se essa é uma realidade que está na sua família, perceba, é bem provável, né, que exista uma perseguição no mundo espiritual nessa área. Esterilidade. Eu entendi pela palavra de Deus que a esterilidade não procede de Deus. A não ser quando Ele mesmo coloca uma esterilidade para fins do seu propósito. Como a gente vai ver na Bíblia. Agora, a esterilidade, e por que a esterilidade não é de Deus? Porque o primeiro mandamento de Deus para o homem e para a mulher foi: sejam fecundos, multipliquem e encham a terra. Então, a esterilidade, ela não permite a continuidade da vida. A esterilidade, ela vem para encerrar um ciclo, para dizer, olha, esse negócio não vai adiante. Então, a esterilidade, aborto,
ou problemas femininos relacionados estão sempre acontecendo na família, sempre acontecendo na família, existe uma perseguição no mundo espiritual. Ainda, a desintegração matrimonial e a inimizade entre familiares ou rupturas da família. O matrimônio está se desintegrando, o casamento está sendo destruído, o casamento está acabando, né? E você vai perceber que, minha tia também aconteceu isso, com meu tio também aconteceu isso, olha, nossos avós também aconteceu isso, e agora está acontecendo isso na sua vida. Se você for, mas no meu irmão também aconteceu isso, e aí você começa a perceber que está mais presente na linhagem da sua família do que você imagina. Então, se isso acontece o tempo todo, porque, olha, nós temos a tendência a querer naturalizar as coisas. Mas entenda como nós declaramos aqui, as coisas elas acontecem num plano espiritual e se manifestam no plano natural. Então, a gente achou que hoje é normal, casou, separa. Querida, a Bíblia diz até que a morte o separe. Você pode dizer amém? Até que a morte separe, nada mais. E quando agora acontece, né, que há uma separação, o que é que acontece? Morte. Você já viu algumas histórias do tipo, eles nem se amavam mais, mas separou, ele foi lá e matou. Não fica comigo, mas também não fica com ninguém. Ele não amava. Mas é o que a palavra de Deus diz, o espírito de morte, ele se estabelece nesse lugar, porque um mandamento foi quebrado. E o Senhor disse, até que a morte os separe. Então, querido, você que é casado aí, viu? Fazer igual aquela oração de Cláudio Duarte, né? Quando o pessoal chega, pastor, a gente vai separar, então ajoelha aqui, mata esse desgraçado, Senhor. Não é? Mata ele. Não, Senhor, mas não quero morrer, mas eu vou orar para matar você, porque a Bíblia diz, até que a morte separe. Tem gente que está desesperado porque está solteiro. Você é abençoado e não sabe. Porque deixa eu dizer para você, calma pastora, calma, calma. Calma. Querido, você tem que saber por que você está casando. Você tem que saber com quem você está casando. Você não vai casar porque você está apaixonado simplesmente. Tem muita paixão que tem matado muita gente. Então, você está sozinho? Está sozinha? Aproveita esse tempo de Deus na sua vida. Deixa Deus ir tratando algumas coisas em você para que lá no futuro você não esteja querendo matar seu marido ou matar sua mulher. Quando o problema está dentro de você. Mas essa desintegração matrimonial vai declarar isso, vai mostrar isso para nós. Isso vai se repetindo o tempo todo. Alguma coisa existe. Uma outra realidade, insuficiência econômica contínua. Aí todo mundo pode dizer, está falando comigo, né? Mas olha, especialmente quando as entradas parecem ser suficientes e não são. Você diz assim, não, vai dar. Está tudo tranquilo, está tudo favorável. E aí depois você diz assim, rapaz, não deu. O que foi que aconteceu? Só que isso não é um mês, não é 2 meses, isso é a sua vida inteira. Então entenda, há uma perseguição também nessa área. E você vai ver, com os meus pais foram assim, com os meus avós foram assim. A gente vivia ali, ó. E você entende que a palavra de Deus diz que a bênção de Deus, ela alcança a nossa vida em todos os seus aspectos. Você pode dizer amém? Aleluia. Então, amados, propensidade a acidente. Então, pessoas que, né, o acidente vem lá na esquina, ela já caiu aqui. Porque ela não vai me pegar, ela vai dizer, olha, eu sei que vai me pegar. Então, o tempo todo isso está acontecendo. Se ela for parar para sentar com você, para contar a história, não, olha, porque no ano tal aconteceu isso comigo, no ano tal foi isso, no ano tal, e aí, ó, a história. Ela vai se repetindo,
uma perseguição. História de suicídios na família, mortes prematuras, ou até mesmo de causas naturais, mas que acontecem sempre. Então, isso é uma demonstração de que existem indicações